Eu confio em ti. Grita, Pai, Pai, eu confio em ti. Jesus, Jesus, eu confio em ti. Espírito, Espírito, eu confio em ti. A cada tempo, em cada momento. Muito obrigado a Jesus. Merci à Jésus. Muito obrigado ao Pai Celestial. Merci au Père Céleste. Muito obrigado ao Espírito Santo. Merci au Saint-Esprit. Muito obrigado por este novo ano. Merci pour ce nouvel an. A primeira bomba colher. La première bombe. Aleluia. Amen. Primeira bomba do ano. La première bombe de l'année. Isaías 8:18. Este será o tema do meu livro. Vou resumir em uma hora. Ésaïe 8. O que eu fiz como uma exposição será um livro que está a ser explorado. C'est le thème de mon livre. Isaías 8:18. Ésaïe 8, 18. Gostaria que cada J'aimerais que chacun me ajudasse a fazer a leitura. Isaías m'aide à faire la 8:18. lecture. Ésaïe 8, 18. Muito obrigado porque estamos de pé. Não podemos perder os bons hábitos. Merci pour être debout. Se existe uma pessoa que deveria sentir-se cansada, eu seria a primeira pessoa. S'il existe une personne à être fatiguée, je serai la première Com os personne. homens de Deus que estão a trabalhar comigo, os intercessores. Avec les hommes de Dieu qui sont en train de travailler avec moi, les Muito intercesseurs. jejum, muita abstinência, muito sacrifício. Beaucoup de jeûne, beaucoup d'abstinence, beaucoup de sacrifices. Mas vamos descansar bem no céu. On va bien se reposer aux cieux. Aqui na terra devemos trabalhar. Ici sur terre, on doit travailler. E nem pretendo descansar, ainda trabalharei mais. Et je n'ai pas pensé à se reposer, je Alguém travaillerai localizou o encore. livro de Isaías 8:18? On a localisé le livre d'Ésaïe 8, Na 18 na sua língua de preferência, dans ta langue de préférence, na sua versão respectiva, dans votre version respective. estaremos a ler Isaías 8:18. On va lire Ésaïe 8, 18. Ok? Vou contar até 3 e vamos fazer a leitura Je junto. compte jusqu'à 3 et on fait la lecture ensemble. Isaías 8:18. Isaías. 2, 3. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Então, eu vi, parece que alguém fazia a leitura com medo. Agora vais ler Maintenant, vous devez bien deliberadamente, lire com muita boa délibérément, vontade. avec beaucoup de volonté. Aleluia. Amen. Faça a leitura agora com uma voz de pregador. 1, Fais 2, la lecture 3. avec une voix de prédicateur. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Aleluia. Amen. Então, aqui na minha versão está escrito: somos um sinal e um aviso. Dans ma version, c'est écrit, nous sommes un signe et un avertissement. Noutras versões está escrito: somos sinais e maravilhas. Dans d'autres versions, ce sont des signes et des merveilles. Mas eu prefiro a versão francesa, que é muito interessante, fala de sinais e preságios. Je préfère la version française qui parle des signes et des présages. Então, o nosso tema hoje somos sinais e presságios. Notre thème d'aujourd'hui, Seigneur. nous sommes des signes et des présages du Seigneur. Aleluia. Amen. Nós somos sinais e presságios. Nous sommes des signes et des présages. Aleluia. Amen. Glória a Deus. Podemos tomar os nossos assentos On peut nous rapidamente. asseoir rapidement. Somos sinais e presságios Nous sommes des signes et des présages da parte do Senhor que habita em Sião. de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Sinais. Muito obrigado. Signes. Aleluia. Merci beaucoup. Amen. Eu sei que muitas coisas estão atravessando as nossas mentes enquanto o pastor falou de sinais e presságios. Je sais que beaucoup de choses passent dans nos pensées quand le pasteur a parlé de signes et de présages. E todos os filhos da igreja acabam de entender que por meio desta exposição, gostaria de dizer ao povo de Deus que o nível de exposição das matérias tem que subir, porque a igreja brevemente vai completar 5 anos de idade, então a revelação vai se tornar ainda mais profunda em relação ao ano passado.
Les fils de l'Église CAP doivent comprendre qu'avec cette exposition, la révélation se tournera encore plus profonde pour cette année. Aleluia. Amen. Então é uma responsabilidade muito grande para nós C'est une grande responsabilité pour nous, para poder falar da parte do Senhor. pour parler de la part du Seigneur. Amém, né? Amen. Algo muito interessante. Somos sinais e maravilhas. Nous sommes des signes et des merveilles. E esta passagem, enquanto eu estive a fazer a leitura há muitos anos atrás, Ce passage, quand je lisais dans des années passées, numa primeira fase não conseguia entender muito bem. dans une première phase, je n'ai pas bien compris. E depois algo aconteceu. Et après, quelque chose s'est passé. Vou fazer mais uma vez a leitura de Hebreus 2, verso 13. Je vais faire encore la lecture de Hébreux 2, verset 13. A mesma coisa está escrita. La même chose est écrite. A Bíblia diz, La Bible dit, Hebreus 2, 13. Hébreux 2, E ainda 13. colocarei nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. É a palavra profética do profeta Isaías. C'est la parole prophétique du prophète Ésaïe. E no sentido histórico, Et dans le sens historique, os sinais e presságios les signes, les présages, nesta passagem estão a se referir ao Isaías dans ces passages, on parle de Isaïe e aos seus dois filhos. et à ses fils. Permita-me a citar o nome do primeiro, Permets-moi de citer le nom du premier, que é Shear Jashub, qui est Shear Jassoub, e o segundo é Maher Shahal Shashbaz. et le deuxième est, Conforme eu falei, Maher Shahal Shashbaz. comme le pasteur vient de le citer. No meio de uma situação, de uma crise do país, Au milieu d'une situation, d'une crise dans le pays, crise sociopolítico-religiosa, de crise sociopolitique religieuse, o Isaías vem aparecer na cena, où Ésaïe paraître dans la scène, dizendo ao povo de Israel, disant au peuple d'Israël, por mais que haja crise no país, de plus en plus il y a de la crise au pays, enquanto você me ver, pendant que vous me voyez, é necessário que o povo tenha esperança. c'est nécessaire que le peuple doive avoir Porque l'espérance. eu e os filhos que o Senhor me concedeu, Parce que moi et les fils que le Seigneur m'a donnés, somos sinais e presságios Nous da sommes- parte do Senhor. nous sommes des signes et des présages de la Quer part du dizer, Seigneur. quem anda desesperado, Celui qui marche désespéré, quando me olhar, quand il me regarde, ele ganha esperança. il gagne espérance. Basta só ver os meus filhos, De seulement avoir mes enfants, ele ganha esperança il gagne l'espérance de que Deus fará qualquer coisa, que Dieu fera quelque de que Deus chose. fará alguma coisa para nos livrar, para nos tirar desta Que situação, Dieu fera quelque chose pour nous délivrer de cette para situation, nos fazer sair da crise. pour nous faire sortir de la crise. E esses sinais e maravilhas, Et ces signes et merveilles, sinais e presságios, signes et présages, na época era o Isaías e os seus filhos, à l'époque c'était Ésaïe et ses fils. e nesta nova estação Et dans cette nouvelle saison, são eu e vocês. ce sont vous et moi. Quem acredita que ele é um sinal e um presságio na sua geração? Qui croit qu'il est un Aplausos para signe et un vocês. présage dans sa Muito génération? obrigado. Merci beaucoup. O que é um sinal? Qu'est-ce qu'est un signe? Todos nós sabemos muito bem que o sinal é uma marca distintiva. Nous savons que le signe est une marque distinctive. Um sinal é um símbolo. Un signe est un symbole. Um sinal é uma coisa percebida, Le signe est une chose aperçue, permitindo de concluir a verdade de uma outra coisa. permettant de conclure la vérité d'une autre chose. É por isso falamos em português de indício, Pour cela, nous parlons en portugais ou en français de l'indice, da manifestação, de la da manifestation, marca, de la marque, do sinal, de signe, do símbolo, de symbole, de sintoma. de symptôme. Isso significa, quando eu estou a falar de sinal, Cela signifie quand je parle de signe, é um elemento ou caráter de uma pessoa, c'est un élément au caractère d'une personne, de uma coisa d'une chose, que permite de distinguir ou reconhecer a mesma pessoa ou a mesma coisa. qui permet de distinguer la même personne ou la même chose. Então, quando nós falamos também de sinal, Quand nous parlons de signe, aquilo representa cada uma das figuras representando em astrologia cela représente de chaque figure qui est parlée dans l'astrologie, as 12 partes do eclíptico que são chamados zodiaco. les 12 parties qui sont appelées le zodiaque. É por isso algumas pessoas em português falam
uma pessoa que nasceu sob o sinal de Saturno Pour cela, en français, on dit qu'une personne qui est née dans le signe de Saturne significa uma pessoa que nasceu com bom humor. signifie une personne qui est née avec une bonne humeur. E vocês notaram mesmo a nossa cultura aqui em Angola, a maior parte das pessoas que são bem-humoradas lhes dão o nome de Saturno. Dans notre culture angolaise, vous allez voir des personnes qui sont dans une bonne humeur, on leur donne le nom São de pessoas que Saturne. nasceram numa atmosfera de bom humor. Ce sont des personnes qui sont nées dans une atmosphère de bonne humeur. Isso é o significado de sinal, Cela est la signification de signe, segundo o dicionário. selon le O dictionnaire. que é presságio? Qu'est-ce qu'est un présage? O presságio Le présage é sinal est un signe a partir do qual podemos prever o futuro. à partir sur laquelle on peut écrire le futur. Algumas pessoas já foram ter com os adivinhadores, apresentaram esse sinal da mão Quelques personnes sont allées déjà sur le devin pour présenter les signes de la main. e as pessoas começavam a predizer o teu futuro. Et les personnes commençaient à prédire ton futur. Esses sinais das nossas mãos podem ser presságios. Les signes de nos mains peuvent être des présages. E o presságio também é o que anuncia evento futuro. Le présage aussi peut être ce qui annonce un événement futur. É por isso, quando se fala de ser presságio de algo, Quand on parle de présage de quelque chose, significa ça anunciar, signifie annoncer, fazer, faire, presumir, présumer, supor. supposer. Então, o que eu quero dizer? Qu'est-ce que je veux dire? Nós podemos nos encontrar aqui. Nous pouvons nous rencontrer ici. Imagina as pessoas começam a ouvir, ver o céu se escurecer. Imagine des personnes commencer à voir que le ciel commence à E s'obscurcir as nuvens se tornaram cada vez mais gordas. et les nuages commencent à E grossir. todo mundo sabe, brevemente vai chover. Tout le monde va comprendre que la O pluie va tomber. movimento da nuvem é presságio que anuncia a chuva. Les mouvements de nuages est un présage qui annonce la O que o pluie. pastor quer dizer? Qu'est-ce que le pasteur veut dire? Sinal indica algo Un signe indique quelque chose enquanto presságio anuncia. pendant que le présage annonce. O sinal indica, Les signes indiquent. o presságio anuncia. Le présage annonce. Então, enquanto Isaías falava, Pendant qu'Ésaïe parlait, ele quis dizer ao povo de Israel: il voulait dire au peuple d'Israël, se você me ver, si vous me voyez, saibam que eu sou portador de uma mensagem. sachez que je suis un porteur d'un message. Eu não preciso anunciar a mensagem, mas eu sou uma Je n'ai mensagem. pas besoin d'annoncer le message, mais je suis le Ele message. entrou numa configuração muito antes daquilo que o Paulo escreveu no Novo Il est Testamento. entré dans une configuration de plus avant que Paul a écrit. O que eu quero dizer? Qu'est-ce que je veux dire? Nós, como a igreja dos últimos tempos, Nous, comme église de dernier temps, sendo sinais e presságios da parte do Senhor, en étant signes et présages de la part du Seigneur, nós somos a solução de Deus para o mundo. nous sommes la solution de Dieu pour le monde. Deus não tem outra solução em Angola se não for a sua igreja. Dieu n'a pas d'autre solution en Angola si c'est son église. A solução da questão econômica, socioeconômica angolana La solution socio-économique de l'Angola não virá através do FMI. ne viendra pas de l'FMI. E há dias passados que a Christine Lagarde se encontrava no nosso meio. Dans les jours passés, il y avait ici Fez Christine Lagarde. empréstimo de 3,7 mil milhões de dólares. Il a fait un emprunt de grande valeur, d'une grande Mas somme, a situação do país mais la situation du pays não mudará só através dos empréstimos que o governo angolano fará. ne changera pas seulement par les emprunts que le gouvernement angolais A fera. situação do país mudará Les situations du pays changeront através da identificação da igreja, quando a igreja joga verdadeiramente o seu papel. à travers l'identification de l'église, quand l'église joue son Nós rôle. sendo sinais e maravilhas, sinais e presságios do Senhor, En étant signes et présages du Seigneur, somos a solução de Deus para o mundo. nous sommes la solution de Dieu O pour le meio monde. que Deus utiliza para consolar o Le mundo, moyen que Dieu utilise pour consoler le para monde, fortalecer o pour mundo, fortifier para le monde, edificar, pour para édifier, encorajar, pour encourager, para relevar pour relever o seu povo, son peuple, para libertar. pour libérer. Quer dizer, Ça veut dire Deus não quer nos dar a que solução. Dieu ne veut pas nous donner la solution. Por favor, povo de Deus, aponta muito bem. Je vous ai appris, Mas notez Deus bien, quer fazer de nós soluções. Dieu veut faire de nous des solutions. Cumprimenta o teu vizinho e diz para ele: Deus não quer te dar a solução, Salut ton voisin, dit que Dieu ne veut pas te donner la solution. mas Deus quer fazer de ti uma Il solução. veut faire de toi une solution. Aleluia. Amen.
Já que nós estamos a dormir em nome de Jesus, vamos ficar de pé só durante 30 segundos, depois vamos Parce que nous sentar. ne dormons pas en nom Muito de Jésus, obrigado. on va rester debout pendant 30 secondes. Aleluia. Amen. Quem entendeu o que significa sinais e presságios? Qui a compris qu'est-ce que veut dire signes et présages? Nós não somos, Deus não quer nos dar a solução. Dieu ne veut pas nous donner la solution. Muito obrigado por todo mundo se encontrar de pé. Merci parce que tout le monde est debout. Deus não quer nos dar a solução, Dieu ne veut pas nous donner la solution, mas Ele quer fazer de nós mais soluções. il veut faire de nous des solutions. Muito obrigado porque estamos de pé. Merci parce qu'on est debout. Estou à espera da vossa obediência. É a vossa a colaboração que facilitará o J'attends trabalho. votre obéissance, c'est votre collaboration qui va faciliter O le que eu travail. quero dizer? Qu'est-ce que je veux dire? O nosso Deus Notre Dieu é como cozinheiro est comme un cuisinier que não tem outro prato para apresentar ao mundo qui n'a pas un autre plat pour présenter au monde se não for a sua igreja. si ce n'est pas son église. O nosso Deus Notre Dieu é como motorista Et c'est comme un chauffeur que não tem outro volante para guiar o mundo qui n'a pas un autre volant pour guider le monde se não for a sua igreja. si ce n'est pas son église. O nosso Deus Notre Dieu é como alfaiate est comme un couturier que não tem outra máquina a cozer qui n'a pas une autre machine à coudre se não for a sua igreja. si ce n'est pas son église. O nosso Deus Notre Dieu é como soldado est comme un soldat que não tem outra arma qui n'a pas une autre arme para pelejar pour attaquer se não for a sua igreja. si ce n'est pas son église. O nosso Deus Notre Dieu é como enfermeiro c'est comme un que infirmier não tem outra pica qui n'a pas une autre seringue para vacinar o mundo pour vacciner le monde se não for a sua si igreja. ce n'est pas son église. Nós somos a pica de Deus. Nous sommes la seringue de Dieu. Somos os instrumentos que Deus vai utilizar. Nous sommes les outils que Dieu va Somos os utiliser. pontos de contato de Deus Nous sommes les points de contact para de Dieu poder atingir o mundo. pour atteindre le monde. Quem entendeu a minha introdução? Qui a compris mon Vamos introduction? aplaudir a Deus On enquanto va estamos a applaudir le sentar. Seigneur pendant Muito que nous obrigado nous por sentar. asseyons. Os Merci nossos pour aplausos vous são muito asseoir. importantes. Vos applaudissements No sont livro de importants. Gênesis 28, Dans le livre de Genèse 28, Gênesis 28, Genèse 28, 12 até 17. 12 à 17. Gênesis 28, 12 até 17. Genèse 28, 12 à 17. A Bíblia diz claramente que o Jacó fugia, o seu irmão. La Bible dit clairement que Joseph fuyait son frère. Enquanto ele fugia, Quand il fuyait, ele colocou a sua cabeça numa pedra il a mis sa tête sur une pierre e ele teve sonho de noite et il avait un rêve de em la que nuit os anjos do Senhor desciam que les anges du Seigneur descendaient e subiam. et montaient. Ele viu uma escada Il a vu une em escalier que os anjos do Senhor desciam que les anges e descendaient subiam. et montaient. E ao acordar, Et quand il s'est ele réveillé, disse: Esta é a casa de Deus. il a dit que ici c'est la maison du E Seigneur. eu não sabia. Et je ne savais pas. E esta é a configuração da igreja. Et ceci est la configuration de É l'église. como a escada que viu o Jacó. C'est comme l'escalier qui a vu Jacob. Esta escada não se encontrava completamente no céu Cet escalier n'était pas complètement au ciel. e não se encontrava também completamente na terra, Il n'était pas aussi complètement sous la terre. mas se encontrava à beira entre o céu e a terra. Il était au milieu entre le ciel et la terre. Isso é a configuração da igreja. Cela est la configuration de l'église. Não completamente lá no céu, Il n'est pas complètement dans les cieux, no sentido físico, Dans não les- completamente na terra, dans le sens physique, non complètement sous la terre, no sentido espiritual. dans le sens spirituel. Porque fisicamente nós nos encontramos na terra, mas espiritualmente já somos transportados Parce- nos lugares celestiais assentados com Cristo. Parce que Lá. physiquement, nous sommes É a sur la terre, configuração mais da igreja. spirituellement, nous sommes dans les cieux, Abana tua mão se estás près a de conseguir Christ. compreender. A igreja está à beira, L'église est au milieu, no intervalo entre o céu e a terra. dans l'intervalle entre les cieux et la Quando terre. o céu tem recado Quand le ciel a un message para fazer descer na terra, pour donner sur la terre, o céu não tem outro canal pelo qual passar se não for a igreja. le ciel n'a pas un autre canal pour en passer si ce n'est l'église. E quando a terra tem recado também para fazer subir no céu, Et quand la terre a un message pour donner au ciel, a terra também não tem outro canal se não for a la igreja. terre aussi n'a pas un autre canal si Esta ce é n'est a l'église. configuração da igreja. Ceci est la Não configuration de completamente l'église. no céu,
pas complètement dans le não ciel, completamente na terra, pas complètement sous la terre, mas no intervalo. mais dans l'intervalle. Então, nós sendo sinais e presságios do Senhor, Et nous, en étant signes et présages du aquilo Seigneur, descreve a verdadeira configuração de uma igreja gloriosa e governamental. cela décrit une description d'une église gouvernementale et glorieuse. Eu vou fazer a leitura de Gênesis 22. Je vais faire la lecture de Genèse 22. Em Gênesis 22, Dans Genèse 22, aponta muito bem comigo, por favor. notez bien, je vous en prie, Em Gênesis 22, dans Genèse 22, 15 até 18,